Bom, então nós vamos falar sobre relacionamentos hoje. O que é um relacionamento? Existem relacionamentos familiares, ou seja, é um comportamento que você tem com seu filho, sua filha, sua esposa, né? São comportamentos que envolvem um laço mais estreito, um laço familiar. Existem comportamentos que envolvem laços fora da família. Um ambiente de trabalho requer um tipo de comportamento. Você não se comporta no trabalho da mesma maneira que se comporta com os amigos num campo de futebol, na praia, numa área de lazer. Ou seja, nós precisamos discernir a dispensação dos nossos comportamentos. Em cada lugar que eu vou, tem um comportamento. Eu brinco com todo mundo, mas se eu sei que aquela pessoa ali não é muito de brincadeira, eu não vou brincar com ela. Exceto quando eu ver que ela abriu a guarda totalmente, aí eu brinco. É uma dispensação pessoal. Então, existe uma faculdade, você tem um tipo de comportamento, né? Até as vestes que você usa em cada lugar, elas são distintas, não são? Então, esse comportamento familiar, social, de um modo geral, a parte tem trabalhista, tem numa área de lazer, você vai para um clube, você vai para um curso, uma faculdade. Relacionamentos é um negócio importantíssimo. E você se relaciona com Deus do jeitinho que você se relaciona com qualquer pessoa? Se Jesus estivesse na sua frente, em carne e osso, você chegaria para ele: e aí, Jesus, como é que tá? Tudo legal? Você pode dizer assim: não, eu acho que eu chegaria. Chegaria mesmo? Quando vem aquele impacto de uma mensagem que te estremece, quando você lê na Bíblia Deus mandando descer espada, que aquele caráter de Deus de justiça implacável se manifesta ali a você, a esse Deus você diria: e aí, Jesus, como é que tu tá? Tudo bem? Legal? E aí, toca aqui. Para esse Deus que você vê implacável? Não. Mas tem um lado de Jesus que você entende dentro de você, e esse lado te faz ter total liberdade com ele. Mas tem um lado de Jesus, por exemplo, quando você se sente acusado pelos seus delitos, você não chega: e aí, Jesus, eu venho aqui trocar uma ideia contigo, sabe como é? Que eu pisei na bola. Não, quando você sente que está em falta: Senhor, tem compaixão da minha alma, tem misericórdia de mim. Não é assim? Você tem vários tipos de relacionamentos com Deus. E assim, no meio, na sociedade, na vida, você também tem vários tipos de relacionamentos. E nós precisamos entender, discernir. Mas entender e discernir não é para nós cristãos algo natural. Eu não consigo entender as coisas e discerni-las facilmente. Isso tem que ser um mover espiritual. Discernir que há tempo de falar, há tempo de calar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de semear, há tempo de arrancar, há tempo para todas as coisas, mas esse tempo não é determinado por mim. Esse tempo é determinado por um mover, nós chamamos de mover espiritual, quando o Espírito Santo empreende uma ação e te leva a realizar alguma coisa. Esse é o grande segredo. Como você se relaciona com tudo e com todos, e como você se relaciona com o Senhor, o teu Deus. Esse é um segredo que te fará alcançar
tudo que Deus tenha planejado para a tua vida, se você conseguir realmente se comportar de tal maneira. As pessoas não discernem certas coisas e certas posições que precisam ter, e como não tem o comportamento devido às suas vidas espirituais, não prosperam, não progridem, não vão adiante, e elas estão sempre ali na mesmice, diante de um Deus tão tremendo, que ama, que quer abençoar, que quer fazer prosperar, que quer engrandecer, mas se você não entende como você tem que se comportar e relacionar-se com Deus a cada dia, a cada manhã, você não vai a lugar nenhum. O projeto que Deus teve conosco ontem não é o mesmo projeto de hoje. Cada nascer e pôr do sol para Deus é uma dispensação de 24 horas nas nossas vidas, aonde Ele tem uma obra a realizar. Então, ontem Deus realizou uma obra. Hoje, o projeto dele é realizar outra. Deus vai realizando pequenas e pequenas e pequenas obras até que tudo se torne numa grande obra. Então, há uma pequena obra da dispensação da oração, da dispensação do clamor. Há uma pequena obra que você está lá no teu canto, estudando, buscando, e um dia Deus mostra uma grande obra, mostra um ministério na tua vida, que você sai alcançando milhares, Ele sai alcançando milhares de almas através de você. Sai transformando o pranto das pessoas em alegria. Sai transformando as vestes de pano de saco em veste de festa, em veste de louvor. Tudo por causa de você. Porque Deus falou, eu procurei um que estivesse na brecha para eu não trazer o mal sobre essa cidade, e eu não achei. Quando fala de Israel. Então, irmão, relacionamento, ele é amplo. E você tem a obrigação de, pelo mover do Espírito, não é pela tua própria inteligência, é pela graça. O Espírito Santo é o mestre que Jesus deixou na terra para nos guiar em toda a verdade. Então, por essa graça, nós precisamos discernir a cada manhã o projeto de Deus para as nossas... Discernir como? Pelo mover do Espírito. Tente sentir a que o Espírito Santo te impele. Antes de começar o teu dia, pergunte para o Espírito Santo qual é a direção daquele dia. Muita gente perde o relacionamento com o Espírito Santo, porque amanhã o dia vai nascer e o Espírito Santo, na planilha dele, já traçou projeto para cada um de nós. Só que, pela manhã, quando eu despertar, eu não vou até o Espírito Santo e digo, qual é o projeto para hoje? Não, eu já fui dormir com o meu próprio projeto para amanhã. E quando eu acordo, lá vou eu seguir e realizar os meus projetos. Isso tem que virar. Isso tem que mudar. Isso tem que acabar. Você precisa ser guiado pelo Espírito. Se sois guiados pelo Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É a satisfação pessoal. Nessa satisfação pessoal, os teus relacionamentos naturais e espirituais vão ficar bloqueados. Você vai ser uma pessoa de Bíblia na mão, falando de Deus, mas completamente natural, porque o Espírito Santo não está podendo fluir através de você. Então, você precisa, pela manhã, despertou, não tem assunto com ninguém, abriu os teus olhos, o teu assunto é com o Espírito Santo, que foi enviado para te guiar em toda a verdade. E aí, irmão, com esse relacionamento, você vai ter a graça para todos os outros relacionamentos. A sabedoria vai estar sobre você,
Quantas vezes você se depara com situações com os seus filhos e você simplesmente diz, eu não sei o que fazer. Você não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Mas ele precisa ser consultado. E quantas vezes a oração é aquela, Deus, transforma o meu filho, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. Ora, não faça a oração colocando Deus como teu escravo. Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. Não, irmão, não é esse o caminho. Deus, o que eu faço para que as coisas mudem? O que eu digo para que as coisas mudem? Qual a direção que o Senhor tem? Esse tipo de relacionamento, claro, não adianta você chegar lá, orar e fazer do seu jeito. Algumas experiências já tivemos nesse ministério. Não, eu orei, coloquei na mão de Deus, eu fui e fiz. Ah, é? Encontrou o quê? Sepultura. Não tem nada de coloquei na mão de Deus. Eu orei, coloquei na mão de Deus e o que ele disse? Ele não disse nada? Então não posso fazer nada. Não, Deus não falou nada, eu vou agir. Não. Quem vai agir sem direção dos céus é dono da sua própria vida. Eu, na minha ilusão, imagino que as pessoas que entram na igreja é para perder o domínio da sua própria vida. Não é para ser mais dono do seu nariz. Quando alguém é guiado pelo Espírito, tem uma estrada de pleno poder e glória. É tremendo. Não tem medo de exército. Por quê? Porque quem anda na estrada do Espírito recebe a testificação do Espírito dentro de você. E deixa eu dizer uma coisa, irmão. Quem sente Deus dentro de si, mata qualquer gigante. Quem sente Deus dentro de si. Hoje eu li uma experiência de um irmão, o Glauber, que botou lá no WhatsApp. Ele conta que numa determinada época eu estava pregando e falei uma frase tipo, Deus não vai mais aceitar isso, né? E ele conta que ele ouviu naquela hora dentro de si uma frase dizendo assim, eu não vou mais aceitar isso. Aí depois ele orando, ele lembrou do texto que diz, naquele dia vocês entenderão que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Quem sente Deus dentro de si, se transforma num gigante. Mas você tem que aprender a caminhar com esse Deus. Irmão, não é acordando e cuidando só da tua vida e deixando Deus para quando sobra tempo. Tem pessoas, meu irmão, inclusive aqui dentro, que se não tivéssemos um dia e horário de igreja, estariam desviadas. Já nem fariam mais uma oração, nem pegariam mais na Bíblia. Essas coisas tem que mudar. Você tem que ter um relacionamento profundo, colocando Deus realmente em primeiro lugar. Não pode mais continuar como muita gente está pensando, se iludindo. Não é ir na igreja que resolve os problemas, é se tornar a igreja. Então, você tem que entender, Ele está em você, você nele. É um relacionamento poderoso. Contei uma experiência já aqui, que uma vez eu estava num monte, pertencia a uma igreja onde eu congregava. E lá, em cima daquele monte, orando, cantando um hino, daqui a pouco houve um mover, e eu senti o Espírito Santo dentro de mim. Eu senti o Espírito Santo dentro de mim. Não foi uma unção essa que todo mundo aqui, eu acredito que já sentiu, aquela unção que vem do alto da cabeça, planta dos pés, aquilo que arrepia, aquilo que te dá força, aquilo que te faz explodir, é glória a Deus e aleluia. Não foi isso. Eu senti o Espírito Santo dentro de mim e eu disse, meu Deus, o Espírito Santo está aqui dentro de mim. E depois essas experiências vão nos marcando de tal maneira que a gente diz assim, peraí, se Ele está comigo,
eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Ele está comigo, 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Se Ele está comigo, o Senhor me guardará de todo mal, Ele guardará a minha alma, a minha entrada, a minha saída, desde agora e para sempre. O Senhor é a minha sombra, a minha direita, o sol não me molesta de dia, nem a lua de noite. Quando você tem um relacionamento, irmão, Deus é classificado na Escritura pela teologia como um ser. Deus é um ser o quê? Pessoal. A teologia classifica o Espírito Santo como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. A teologia classifica Jesus como a segunda pessoa da Trindade e classifica o Pai como a primeira pessoa da Trindade. A teologia, o estudo da Escritura, classifica Deus, a divindade, como uma pessoa. Então você tem que se relacionar com esta pessoa que você diz ser o teu Deus, o teu Salvador, o teu Libertador, o teu guia. É uma pessoa. Então, se é uma pessoa que você ama e que te ama, os laços têm que ser estreitados. Você quer distância do filho que você ama? Você quer a distância do pai que você ama? Você não busca o contato? Você não busca uma aproximação? Então, irmão, o segredo é relacionamento. O tempo todo, pensando nas coisas de Deus, falando com Deus, entoando louvores a Deus, e é o tempo todo Deus falando contigo, ministrando a tua alma, ministrando o teu espírito, te trazendo revelação, te dando sonhos, te inspirando louvor, e você é um ser espiritual na terra dos mortais. Relacionamento. Se você veio para a igreja, vai para casa, e a sua vida espiritual se resume em voltar no próximo culto, você não tem relacionamento com Deus. Algumas pessoas frequentam igrejas com medo. Tem gente que frequenta a igreja porque tem medo de perder os seus bens materiais. Tem medo do diabo lhe roubar, do diabo lhe atacar. Frequenta a igreja por isso. O verdadeiro relacionamento com Deus não é baseado em medo. É baseado em amor, em reconhecimento das suas grandes obras. Ele fez grandes coisas por mim. Ele me amou, Ele me livrou, me libertou, me deu poder sobre as trevas, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, me deu um novo cântico. Relacionamento com Deus não é relacionamento com medo. Se alguém tem medo, eu ouso dizer, não tem Deus. Porque quem tem Deus não tem medo, tem amor, tem paixão pelas suas grandes obras. Tá? Então, irmão, hoje você tem que pensar nessa palavra, relacionamento. Que relacionamento você tem com Deus? Que relacionamento você tem com a palavra? Que relacionamento você tem com os ensinamentos de Jesus sobre a oração, sobre o exame da Escritura, sobre a conduta com o teu próximo, a conduta com os estranhos? A Bíblia fala de tudo isso. Em cada detalhe é uma ação que Deus espera ver resultado na sua vida. Relacionamento é algo que, se não existe o relacionamento com determinada pessoa, então você é um estranho para aquela pessoa, e aquela pessoa é um estranho para você. Pode até ser um filho. Se alguém diz assim, eu tenho um filho que mora a 300 metros daqui, mas já tem 20 anos que eu não olho para a cara dele. Você tem relacionamento com esse teu filho? Não tem relacionamento. Ele é teu filho? É teu filho genético, mas não é teu filho no relacionamento.
Na hora que ele estiver no sufoco, ele vai lembrar de você? Não. E se você estiver no sufoco, vai lembrar dele? Não tem relacionamento nenhum. Fica até difícil de se aproximar. Com Deus, o relacionamento tem que ser íntimo, constante. É assim que se alcança ministério. Por isso o Senhor Jesus disse: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Teu pai que te vê no oculto te recompensa publicamente. Sem este relacionamento estreito, você não vai conhecer os segredos de Deus, você não vai conhecer os mistérios de Deus. Tem algumas pessoas que dizem assim: pastor, pô, tu sabe Bíblia pra caramba. Eu digo: coitado, sem Bíblia é nada, meu irmão, sem Bíblia é nada. Como que sem Bíblia? Eu estudei, eu li, eu fiz uma teologia. Mas você acha que isso leva um homem a saber? Se fosse assim, os padres seriam sábios. Pelo estudo, pela leitura, examinar livros. Por que os padres não são sábios na Escritura? Por que tantos pastores que fizeram, como eu conheci, 2, 3 cursos de teologia, são zero à esquerda, não presta para nada, não ministra nada? Preste atenção, meu irmão, uma coisa que eu vou te dizer. Eu não tenho tanta sabedoria bíblica como muita gente pensa. Eu não tenho. Mas eu tenho um relacionamento íntimo e estreito com Deus. Um relacionamento de personalidade e de caráter, e de fome e de sede de justiça. Eu tenho esse relacionamento. Então, quando alguém abre a Bíblia, mesmo que seja um texto que talvez eu nunca tenha visto, devido ao meu relacionamento com Ele, eu passo a ministrar daquilo que eu nunca ouvi. Eu quero que você entenda como é profundo um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está se matando no conhecimento bíblico e está pensando que vai ser alguma coisa porque conhece Bíblia. Se alguém conhece Bíblia, tem que se relacionar com o Deus da Bíblia. Mas tem pessoas com conhecimento bíblico, mas o relacionamento com o Deus da Bíblia é nenhum. Quando você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa de paz. Você é uma pessoa de calma. Você é uma pessoa sem estresse. Quando você leva uma vida de oração, meu irmão, e a bomba vai explodir ali, tu, tá bom, tá, tchau. Olha que não sei o que, não, deixa lá, Deus proverá. Entende o que faz um relacionamento? Ele move a tua estrutura psíquica, emocional, espiritual, física, quando você tem um relacionamento com Deus. Ora, é possível alguém se aproximar da luz e não ter uma influência dela? Você está aqui me vendo de um jeito. Se eu me aproximar daquela lâmpada ali, você vai ver, vai perceber outros detalhes aqui na minha vida. E com esses detalhes que nós vemos em nós mesmos, quando nos aproximamos da gloriosa luz de Cristo Jesus, é a chance de nós podermos nos consertar. Muita gente está sustentando as suas trevas, porque não tem um relacionamento íntimo com Deus. E pensa que está certo em tudo, pensa que tudo é normal, que tudo é natural, que o seu ânimo explosivo está certo. Não, eu sou assim mesmo. Se é assim mesmo, pode mudar. Porque no reino dos céus não entra espoletinha. Pedro era espoleta, não é? Sacou da espada, lá foi uma orelha. Se Jesus não detém ele, tinha ido muito mais coisa ali naquela espada. João, Senhor, quer que... Ele faz o quê? Oremos e caia fogo. Quer que oremos e caia fogo do céu e consuma essa raça? Não, você não sabe a qual espírito vocês pertencem? João tinha um nome lá, que significava filho do trovão, que ele era muito pior do que Pedro. E quando lá ele vai escrever as suas cartas, ele provou que ele andou com Jesus. Filhinhos, amados,
Amai-vos uns aos outros. Se você não ama o seu próximo, o amor de Deus não está em você. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, está chamando Deus de mentiroso e faz a si mesmo de mentiroso. Filhinhos e amados, tanto que se eu começar a ler a Bíblia, sem falar para você qual é o capítulo que eu estou lendo, e se eu começar a ler ali e você começar a ver eu falando, filhinhos, amados, você diz logo, está lendo Epístola de João. Porque do filho do trovão, quando se aproxima com Deus e tem um relacionamento íntimo, irmão, tudo muda. Você não pode hoje ser a mesma pessoa que foi um dia antes de conhecer Jesus. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Senão prova que você não se tornou íntimo de Jesus. Você não teve um relacionamento com Ele. Jesus nunca disse para você, mete a tua espada na bainha. Então, irmão, esse relacionamento com Deus, ele precisa ser estreitado. Ele precisa ser afinado. Precisa realmente você começar a ver Deus de perto, sentir Deus de perto. Jesus, traça um caminho para eu me aproximar de Ti. Jesus, traça um caminho para eu poder Te ouvir. Sabe? Você começa a clamar de forma que esse caminho vá sendo encurtado. Então, você não vai ouvir Deus por acaso quando você estiver orando. Não, você vai ouvir Deus constantemente. Porque tem um relacionamento com Ele. E não é assim? Quando nós nos relacionamos intimamente com alguém, não ouvimos toda hora? Até se não tem um contato visual, olha, a pessoa vai fazer uma ligação, vai mandar um e-mail, vai mandar hoje um WhatsApp, porque tem um relacionamento. Só existe contato íntimo e profundo e confissões e bênçãos e etc. quando existe um relacionamento. Amém? E você precisa estreitar isso muito grandiosamente. Alguém, vou abrir espaço, alguém tem uma pergunta para fazer? Hoje ninguém na internet vai fazer pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão, ainda dá para ver aqui. Ninguém? Deixa eu ver a nossa hora. Ainda dá para falar mais alguma coisa. Repara uma coisa que gerou um relacionamento íntimo, poderosíssimo. Quando João Batista aparece no cenário e vão perguntar para ele: quem é você? És tu o profeta? Se tu não és o profeta, por que tu batizas? E João Batista, ele tinha uma autoridade incrível. Não, eu não sou o profeta. Por que tu batiza? Aquele que me chamou, aquele que se manifestou a mim, ele disse, vai e batiza. Então eu estou batizando. Mas quem te disse? Quem isso? Quem aquilo? João ignorou e continuou fazendo a obra. Eu te pergunto, pode alguém que não seja íntimo de Deus ter tamanha autoridade? Não pode. Os pastores que você conhece na modernidade aí, eles têm autoridade? Não, se tivesse autoridade, aceitaria pelo menos o meu desafio. Nem o meu eles não aceitam. Quantos pastores você já viu correndo das obras do diabo, fugindo das feitiçarias? Se você não viu, eu já vi, a perder a conta. O que João Batista tem? João Batista tem um relacionamento íntimo. Ele conhecia a história do pai dele, a história da mãe dele, certamente aquilo foi passado para ele. O homem jovem, larga tudo, se desfaz de tudo assim que a mãe dele morre. Ele está isento da responsabilidade da tradição judaica e honrada de cuidar da mãe. Ele larga tudo, ele vende todas as suas propriedades
mas não vendeu para ficar para ele o dinheiro, vendeu e deu lá para as instituições que existiam em Israel e partiu para o deserto. Como é que um homem vai fazer isso se ele não souber verdadeiramente que voz falou com ele? Se ele não souber verdadeiramente que Deus o serviu, que Deus ele serve? Como que um missionário vai largar toda a sua terra, todo o seu dinheiro, todas as suas riquezas e partir para nações para comer às vezes pão duro, se ele realmente não tiver uma intimidade profunda com Deus? Como é que alguém vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, se não tiver visto primeiro os serafins, se não tiver visto primeiro o séquito de Deus encher toda a casa, se não tiver visto os umbrais das portas se mover? Tem que ter intimidade, isso não é para qualquer um, irmão. Tem que estreitar o relacionamento com Deus. Por acaso Deus se manifestou a Isaías? Ó Isaías, está vendo aqui a visão? Foi assim? Não. Diz que Isaías, filho de Amós, estava orando. Estava de joelhos dobrados e Deus se manifestou a ele. Lembra que Davi tinha um relacionamento íntimo com Deus? Ele era muito bom na funda, mas quando ele foi dar testemunho das suas façanhas com aquela funda na mão, ele disse o quê? O Senhor Deus me livrou das garras do leão e das garras do urso. Por quê? Ele sabia que o que sustentava ele era o relacionamento que ele tinha. Quando ele foi chamado para tocar a harpa diante de Saul, aquela harpa que ele tocou e as poesias que ele mencionou ao som da harpa já fazem parte do cânon dos salmos. Ele já tinha dezenas de hinos compostos, hinos da sua própria autoria. Ninguém compõe hinos de adoração se não tiver intimidade profunda com Deus. Tudo vai acontecer nas nossas vidas quando nós formos íntimos de Deus, quando Deus puder olhar dos céus e eu também entender, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu sou um com o meu Deus e Ele é um comigo. Ele disse, naquele dia vocês vão entender que eu estou em vós, vós estáis em mim. Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Esse relacionamento, irmão, é tremendo. E nada acontece nas nossas vidas sem ele. Não adianta, irmão, segura aí. Não adianta você ficar esperando a tua hora chegar se você não está trabalhando por ela. Já teve gente até me dizendo, não pastor, você teve 13 anos de banco antes de fundar a Geração Jesus Cristo, né? Irmão, eu tive 13 anos de banco, buscando a face, me tornando íntimo de Deus. Aí alguém diz, o camarada não queria esperar, né? Ele, mas você acha que eu não vou esperar 13 anos não, né? Porque para ele 13 anos era muita coisa. Já se passou muito mais que isso, ele continua sem ser nada. Porque andar com Deus não é uma questão de tempo. Andar com Deus é uma questão de intimidade, relacionamento. Não se anda com Deus com tempo. Quantos malucos estão por aí? Eu tenho 15 anos de igreja. Com 15 anos de igreja eu já posso pregar, eu já posso orar. Como se a igreja se resumisse em pregar e orar. Você sabe que quem não tem intimidade com Deus, pensa que a igreja é um lugar para se pregar e orar? Se isso fosse a igreja, meu irmão, todo mundo seria pastor. Jesus não poderia olhar do céu e dizer assim, a seara é grande, os obreiros são poucos. Não, ia ter obreiro de sobra. Se a igreja se resumisse em pregar e orar, ele poderia chamar multidões todos os dias, porque todo mundo sabe pregar e orar. A igreja não se resume nisso. Não é isso que leva a Deus a usar a vida de um homem para fundar uma igreja, porque ele sabe pregar e orar. Os meus pastores sabiam pregar e orar. E nunca serão o que eu sou.
nunca serão o que eu sou. O mover do Espírito, o anjo passou até por eles, e eles não conseguiram ser. Sabe por quê? Porque não tiveram intimidade, não tiveram relacionamento com Deus. Como é que se relaciona com uma pessoa? Assim como você imagina como você se relaciona com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com quem você ama, assim, irmão, se relaciona com Deus, encurta os espaços. O anjo passou a terra e passou por muita gente, tentando entregar o ministério da restauração. Eles tinham sabedoria na palavra, eles tinham revelações do Espírito, eles tinham ministério de cura, eles até ressuscitaram mortos. Mas quando o anjo trouxe a dispensação da restauração, precisava de alguém com algo muito além disso. Precisava de alguém íntimo de Deus. Intimidade com Deus é quando está se disposto a renunciar à própria vida, morrer, desde que Cristo Jesus seja glorificado. Porque quem tem intimidade com Ele conhece esse lado dele. E lá se foi, o anjo passou pelos homens mais ilustres do planeta. Eu já citei tantos nomes. O anjo passou por Silas Malafaia, o anjo passou por Benny Hinn, o anjo passou por Billy Graham, o anjo passou por grandes nomes, John Bevere, o anjo passou por ilustres e poderosos nomes. Eles tinham muitas coisas, mas eles não tinham relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus gera muitas coisas, mas a primeira e principal é a humildade. O que é humildade? Humildade significa reconhecimento das situações. Se você está numa situação, você tem que reconhecer quem ali é superior a você. Se você está em outra situação, você tem que reconhecer quem é superior a você. Se você está em outra situação, você tem que reconhecer o que cabe a você e o que não cabe a você. Isto é relacionamento íntimo com Deus. Te leva a discernir a sua própria posição.